usar quando... E sempre como congresso já é um período, né, que é propício para ter frio, né? Bom, pessoal, eu estou com dificuldade para alterar a tela aqui, acho que em função da configuração do Zoom na plataforma aí do Congresso. Então, eu vou manter a câmera fechada e peço desculpas aí pelo inconveniente. Queria agradecer demais a presença aí de todos, especialmente aí do professor Ricardo. Eu vou fazer o processo aí de debate, da professora Maiara, temos mais colegas aí, temos a professora Elizabeth, da Federal do Mato Grosso do Sul. Aqui eu cumprimento todos os colegas congressistas, todos os participantes do Congresso USP 2021. Nós temos uma sessão aí bastante interessante, com trabalhos aí que lidam com um conceito extremamente relevante dentro de governos locais. Nós vamos começar com o trabalho do professor Ricardo, você que apresenta, né? Com o trabalho do professor Ricardo. É um trabalho que lida com a questão da continuidade ou não do orçamento participativo. Ele vai ter até 20 minutos para fazer a apresentação, de certa forma, colocar os seus principais pontos. Eu, como mediador, eu tenho uns 10 minutos para fazer algumas considerações, depois eu abro a pergunta para vocês. Na sequência, pelo que eu estou entendendo aqui, a Isabelle, né, vai fazer a apresentação do trabalho que lida com a questão das receitas, também de governos locais, mesma metodologia, mesma forma, e a gente encerra aí a sessão, tá bem? Ricardo, a palavra está com você. Boa apresentação a todos, que desfrutemos aí desse momento. Bom, professor Carlos, obrigado. Fiquei muito contente quando eu vi o debatedor. Obrigado aí pela leitura, sua contribuição. Bom dia a todos. Tem vários colegas aqui presentes. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu queria ouvir mais, né? Eu fiz uma apresentação, já tinha um vídeo ali, mas eu vou nos principais pontos, né? De repente vocês conseguem contribuir mais aqui com a pesquisa, né? Esse é o objetivo aqui do Congresso. Bom, o trabalho, ele lida, é uma pesquisa quantitativa, tá? Positivista, né? O título é Efeitos Políticos na Descontinuidade do Orçamento Participativo em Municípios. Acho que está aparecendo já aí para vocês, né? Ok. Essa pesquisa foi desenvolvida em conjunto com o professor Ricardo Cardoso, da FGV, e com o professor Armando Cunha, da FGV, então todos devem conhecer. Vocês viram que eu estou muito bem acompanhado aqui na discussão, né? Acho que eles não estão aqui participando, mas já agradecendo ali a participação deles, né? Bom, o contexto que nós temos aqui, basicamente, é uma tecnologia. O orçamento participativo poderia ser entendido como um método, uma tecnologia de participação dentre várias tecnologias, vários métodos de participação, né? É um tema que é bem relevante para mim, faz parte até do meu projeto de pós-doutorado que eu estou encerrando ali agora com a IBAP, né? E eu comecei com essa seguinte curiosidade, né? Muito se fala, né? O processo foi criado, né, em Porto Alegre, todo mundo ao menos já leu sobre isso, e hoje está em mais de 1.500 cidades no mundo, né? Só que no lugar onde ele nasceu, que é o Brasil, ele está enfrentando um descrédito e uma descontinuidade. Então, basicamente, a gente tem um grande período aí nós não temos informações tão detalhadas sobre, né, os adotantes de orçamento participativo no Brasil, mas a grande questão eles são descontinuados. Eu coloquei 3 exemplos aqui. Ribeirão Preto, por exemplo, teve uma iniciativa muito boa e que foi descontinuada, né? O mesmo aqui com Goiânia e Santa Maria. Então, a grande questão boa parte das pesquisas vem discutindo, né? Então, nesse contexto aqui de grande declínio, as pesquisas vêm focando nos determinantes, né, do orçamento participativo. Por que ele surge? Quais são as características? Quais são os impulsionadores em geral, né?
Então, basicamente, esse é o nosso contexto. É uma exigência constitucional e legal, então nós temos tanto na Constituição quanto na legislação a determinação da participação, né? E mais recentemente a gente teve outra mudança constitucional no ano passado, né? Dizendo que as políticas públicas devem ser elaboradas de forma participativa, mas isso já constava na Constituição, eu acho que foi uma outra forma de deixar mais claro. A literatura já discute, né? Quais são os determinantes? Então, maior proporção de recursos, né, de despesa de capital, tem uma discussão sobre orientação ideológica, a região geográfica, sobre a desigualdade econômica, ambiente político, esse elemento aqui é um dos principais, né, ambiente político favorável, é um dos elementos mais apontados aí para o surgimento, né, surgimento de orçamento participativo, pressões sociais, tudo isso, em geral, é discutido e favorece a adoção, né? Vários pontos positivos são apresentados, não vou detalhar tudo isso, né, mas vários pontos positivos são apresentados, como, por exemplo, ampliação da conformidade tributária, né, a propensão do contribuinte em pagar e cumprir as obrigações principais acessórias, né, e diversos outros benefícios, como melhoria de políticas públicas e a própria capacitação do cidadão, que se torna mais capacitado depois de participar de instâncias participativas. Mas tem efeitos negativos que a literatura também traz. Em geral, eles são cooptados, em geral, né? Em geral. Eles são usados para legitimação de governos, né? E não têm ajudado a diminuição de desigualdade. Na verdade, eles têm fortalecendo a desigualdade, né? Então, apesar de ter uma ideia de democracia, né? Na prática, existem castas, né, de quem participa e consegue. Amplas resistências têm sido reportadas, sobretudo dos servidores e da camada política, né? Não coloquei aqui no legislativo, né? Tanto do executivo, do legislativo, dos servidores. Então não é algo, o Estado não é algo que ele em geral vê com bons olhos, né? E como a literatura em geral discute os elementos que favorecem a adoção, eu resolvi inverter e analisar o que está associado com a descontinuidade, ou seja, o que mantém o orçamento participativo, já que ele está num grande processo de descontinuidade, né? Então, quais são os fatores, né? Então, basicamente, é isso. A literatura trata sobre o ambiente político, questões políticas, que é uma das análises aqui que eu desenvolvo, né? Que nós desenvolvemos, e a participação, que isso a literatura amplamente vem discutindo, né? E também o ambiente participativo, eu chamei de ambiente participativo, né? Estruturas locais que favoreceriam a manutenção, né? Então, a literatura basicamente é nessa linha. A pesquisa foi desenvolvida com 5 hipóteses, né? Basicamente, a troca da liderança do executivo não é uma novidade, né? Que a troca descontinua políticas públicas é algo que a literatura já vinha trazendo. Mas eu quis partir disso, né? Construir essas variáveis da troca para investigar, né? Porque normalmente as pesquisas param aí, né? Mas eu quis olhar o seguinte: será que quando troca entre partidos da esquerda, o que acontece? Quando troca entre partidos de não esquerda, né? Porque eu não defini esquerda e direita, a gente já sabe o problema disso, né? No Brasil não é tão claro o que é esquerda e direita, né? Então, o que é esquerda é mais claro, né? Depois eu vou falar disso, né? Entre partidos da esquerda, a troca sai de não esquerda e entra esquerda, sai esquerda entre, enfim, então variando, né? As hipóteses estão nessa linha aqui, se isso afeta a descontinuidade. Essas são as hipóteses principais que nós desenvolvemos, né? Os dados, é uma logite, uma regressão logite. Os dados são da fonte aqui do Paulo Espada, né, que 2017, que tem dados ali de 2000 até 2016, né, os dados ali está referenciado, tinha até 2012, depois eu pedi os dados de 2016 e incorporei os dados de 2016, tem uma série longa. A minha variável dependente é 1, houve descontinuidade, ele tinha, foi descontinuado, 0, ele continua, né? Então, basicamente é isso. E as independentes principais, além das de controle, são a troca da liderança política, usando, né, o partido e a ideologia, né? Basicamente é isso. Em relação à ideologia política, eu já acho que é um ponto relevante. Eu e os professores discutiu muito como mapear, essa é uma fragilidade das pesquisas, o que é a esquerda, né? Nós fomos conversar com o professor César Zucco, da FGV, que ele é de ciência política, e a gente falou, como é que eu chego nisso, né?
Aí ele falou, usa os dados que estão disponíveis, né? Então tem aqui a publicação dele, né, que está citado lá, em que ele não coloca 0 e 1, ele criou uma escala negativa aqui, que é a ideologia para a esquerda, e uma escala positiva, né? Então nós usamos a escala, né, que já é validada, né, do professor César Zucco, tá? Então basicamente nós não criamos a variável, né? Já indo aqui já para as análises, né? Aqui são as características de municípios, eu montei aqui quais têm alguma adoção em algum ano de OP, comparado com aqueles que não têm nenhuma adoção de OP, acima de 50 mil habitantes, essa é outra observação, né? Nós só olhamos acima de 50 mil. O professor da Federal do Rio Grande do Sul acabou de publicar agora em janeiro uma pesquisa olhando os abaixo de 50 mil. Bem interessante, porque a gente complementou, né? Bom, mas em geral, quem adota são os municípios maiores, com maior PIB, com maior IDH, que deveria ser estranho, né? Então, os que têm menor IDH, de repente, deveria ter maior necessidade, né, de optar por mecanismos de participação. Os que têm menor vulnerabilidade, então esses dois elementos aqui são bem interessantes. Os que têm mais transparência adotam, né, têm iniciativa. E os que possuem maior ambiente associativista, ambiente participativo local, né? Então, conselhos, organizações sociais, etc., né? E aqueles que têm maior dependência de recursos. Eu até achei estranho isso, eu esperava o contrário, né? Isso aqui é uma análise exploratória inicial, né? Só para, inclusive com os testes de média aqui, né? E também com menor margem discricionária, que também é estranho, né? Ou seja, aquele que, pela literatura, né? Aquele que teria menor recurso discricionário para alocar no orçamento, ele tenderia a não abrir para participação porque tem menos dinheiro, né? Mas foi o contrário. Então, interessante esses resultados. E o que não importou? A posição ideológica, né? Comparando aqui, né? A posição ideológica não importou, tanto faz esquerda ou não esquerda, e também total de partidos, né? Se o prefeito tem muita coligação e tal, isso aqui não afetou os municípios acima de 50 mil habitantes. Já indo para os resultados, nós estimamos 5 modelos, né? 1, com a troca do partido. 2, a troca do partido entrando à esquerda. 3, entrando outros partidos que não são de esquerda. O 4, entre a esquerda. E o 5, entre outras ideologias, né? Porque o foco era observar o efeito da ideologia, né? Basicamente. Bom, em resumo, né? A descontinuidade está associada com a troca do prefeito, independente do partido, descontinua. Né? Quando a esquerda entra, esse é um resultado que nós não esperávamos, né? Diminui, ou seja, quando saem outros partidos e entra a esquerda, eu esperava que continuasse, aumentasse, né? E na verdade, aumenta a descontinuidade. Né? Então, esse sinal aqui é de aumento da descontinuidade. E quando entra outras ideologias, né? É estranho também esse resultado. Né? Ele diminui a descontinuidade. Então, as outras ideologias de não esquerda mantêm. Né? Quando eu troco entre partidos de esquerda, também houve descontinuidade. Isso aqui a gente discutiu muito, a gente levou até o professor César e falou, olha, está aqui os resultados, o que você acha disso? Né? Parece algo errado, né? Porque a esquerda é a bandeira, né? Pensamento participativo. Né? Aí eu vou voltar nisso no próximo slide. Mas, em geral, quando troca entre partido de esquerda, diminui, né? Descontinua. E entre demais ideologias também há um efeito de diminuição da descontinuidade, né? Só para ficar atento. E o ambiente participativo não trouxe efeito, né? Então, esses são os resultados principais. E aí, para tentar investigar por que, né? Qual é a explicação? Por que quando troca entre a esquerda, né? Ou quando entra a esquerda, o orçamento participativo para? Eu trouxe uma discussão da literatura, a professora Úrsula da IACH tem essa discussão, e encontrei outras discussões, né, que há uma competição entre a esquerda, né? Ou seja, eles também competem. Qual é o mecanismo de participação? Esse é o primeiro ponto. E a professora Úrsula trouxe a discussão, né, que outras instâncias participativas estariam puxando a participação da esquerda. E eu falei, bom, então vamos investigar. E eu fui para os conselhos. Então, o que nós percebemos aqui, ao longo de 2009 até 2019, foi um aumento de conselhos municipais e um aumento de conselhos municipais deliberativos, né? Então, basicamente é isso. Ó. Então, tem um aumento de conselhos e um aumento de conselhos que têm perfil deliberativo, né?
Isso aqui são dados do IBGE, declara que eles podem deliberar, né? Acho que todos poderiam, mas talvez nem todos percebam, né? E também, e aqui uma análise da correlação entre o ano de criação do conselho, né? O ano em que foi criado, e o ano da descontinuidade, né? Então, tem uma correlação negativa entre o ano de criação e o início da adoção do OP. Então, parece que essa é uma evidência, é uma conclusão que a gente chegou, dessa migração mesmo, né? Uma mudança para os conselhos deliberativos, e aí eu não preciso mais do OP, né? Bom, em resumo, né, conclusões. O ambiente político causa efeitos, né? A busca por uma marca política, uma discussão de ciência política, né? Então, eu quero fazer algo, a política pauta-se muito nisso, né? Eu quero fazer algo diferente do anterior, mesmo que ele seja do meu partido, né? Então, a busca por marcas políticas tem gerado descontinuidade. É possível, né, perceber a migração, né, da esquerda para outros ambientes de participação. Já tinha, né, na literatura, esse livro aqui do Bayot, de 88, é muito bom, né, que traz uma discussão qualitativa de casos, né, de como que a esquerda compete por instâncias participativas, então nós usamos isso, né, e aí tem implicações, né, para o desenho dessas instâncias, tem que considerar os efeitos desses contextos, né, político, e que a legislação não é suficiente, né, determinar que tem que ter, né, e para a literatura de OP, porque traz alguns resultados que a gente julgou intrigantes, né, com esse aprofundamento na ideologia partidária, né. Esses aqui são os contatos dos autores, né, e é uma pesquisa em desenvolvimento, né, só para, ou seja, totalmente aberta a críticas e comentários, né. Não foi submetido, mas eu gostaria muito de submeter ainda esse ano. Obrigado. O senhor Carlos, devolvo a palavra. Ricardo, obrigado pela sempre clareza e objetividade aí nas suas colocações. Um trabalho extremamente consistente já. Eu vou tentar fazer, no meu papel aqui, uma singela contribuição, tá? Mais no âmbito de provocações, viu, Ricardo? Tentar, de alguma forma, contribuir aí com o working paper de vocês aí, que já me parece estar bem maduro. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com poucos slides. Queria saber se vocês estão verificando aí do outro lado. Não tem muita traqueja com o Zoom, tá? Eu tenho usado mais o Google Meet. Está aparecendo, sim. Está aparecendo, Ricardo? Então, a ideia é basicamente estabelecer algumas reflexões, tá? Depois, se você achar adequado, né, eu te encaminho esse material, tá? Basicamente, o que eu senti falta, né, como leitor, né, me colocando aí com o chapéu aí de revisor, claro, né, numa segunda instância, né, numa segunda camada, né, vocês já tiveram um lastro aí de avaliação muito consistente aí do Congresso, mas eu traria um pouco a tabela 3 para contextualizar, mesmo que... Sabe aquela estatística descritiva que a gente tem usado em artigos com pouco espaço editorial, né? Você, em vez de colocar a tabela, você coloca um parágrafo meio que apresentando um pouco, contextualizando um pouco esse ambiente dos 50 mil. Talvez traria esse estudo do professor que fez o complemento, né, na contextualização, dizendo, olha, como é importante esses recortes, né? Da mesma forma, em termos de contextualização, a questão da materialidade, né? Quanto de... um pouco dessa taxa de investimento que vocês fazem lá já na estatística descritiva, né? Quanto que ele representa do orçamento, né? Quanto que ele tem sido alocado, né? E uma provocação, né? Na sua apresentação, você me trouxe a resposta dessa provocação que eu já tinha produzido anteriormente, né? Por que a descontinuidade, né, e não a continuidade, né? Porque, então, adotar o discurso já do começo ao fim, alinhado pela descontinuidade, não pela continuidade. A sua fala, né, a sua apresentação, o seu argumento, ele me convence, né? Que, basicamente, a gente está falando de um processo aí que está vivenciando esse processo de descontinuidade. Então, eu acho que para um leitor seria bacana isso ser reforçado lá na introdução, tá, Ricardo? Pelo menos é minha provocação. Em termos aí de metodologia, eu acho que ela está super consistente. Eu fiquei, assim, curioso
né, se nesses controles aí de dependência de receitas, Isabelle, que legal te ver num congresso com um trabalho tão maduro, né? Fui seu professor há algum tempo aí, né? Sempre uma aluna muito dedicada. Eu vou sugerir essa mesma referência para você, ó, tá? Quando você fala que esse controle dependência de receitas, eu fiquei me questionando se ele é um controle suficiente, considerando uma condição de em T-1, ou aí, Ricardo, aí talvez seja só uma especulação, tá? No seu quanto estocástico é esse processo. Mas, assim, se em algum momento, em períodos anteriores, houve alguma mudança de perfil tributário, né? E isso afetaria essa dependência de receitas. Não sei se compensa trabalhar com dummy para isso ou não, se essa sugestão minha teria pouco efeito, mas eu fiquei curioso, né, com essa condição. Tá? E, naturalmente, né, a tabela que vocês colocam ela é exaustiva em relação à construção de variáveis, e principalmente de controles. Eu gostei bastante dos controles, mas fiquei me perguntando se, ao invés de PIB per capita, talvez alguma coisa como porte orçamentário poderia ser incluída, né? Um porte orçamentário per capita. Talvez o PIB per capita ele consiga capturar esse processo, né, da capacidade, né, de arrecadação, né, ou de receita corrente líquida, ou capacidade orçamentária do município, né? Talvez não. Também uma preocupação mais estocástica, né? Municípios que historicamente têm alto porte orçamentário talvez tenham uma agenda aí de investimentos, uma agenda de comprometimento diferente de municípios com menor porte orçamentário. E eu não sei até que ponto essa questão da dependência de receitas ou não, ela interfere na separação entre essas duas variáveis. Talvez você rode me fugiu agora uma técnica estatística que você fale, olha, PIB per capita equivale a essa sugestão, Bonacin, de porte orçamentário per capita, né? Mas eu fiquei curioso também em relação a isso. E, por último, para não me alongar, o seu achado é muito interessante. E aí eu faço uma provocação, que essa fala minha reflexão 6 aqui, Ricardo. Quando você diz aí em relação à participação mais popular, mais no bastidor mesmo, né? Através dos conselhos, né? E aí, será, Ricardo, que a gente sabe que as emendas de governos locais, né, quando os vereadores propõem emendas ao orçamento, à LOA, elas, de maneira esmagadora, elas são vetadas, né? Elas são muito pouco efetivas, né? Fiquei curioso em, né, estudar até, viu? Se você tiver interesse, verificar se houve uma mudança no comportamento aí dessas emendas ou de requisições, dada uma maior participação, né, popular aí, né, ou dos conselhos nas políticas públicas. Ou será que isso conseguiria capturar, né, essa mudança porque talvez a forma, né, de ver essa migração, essa descontinuidade da ferramenta de orçamento participativo para participação através de conselhos, né, poderia ser capturada pelas emendas ou requisições, considerando também, né, toda a limitação que a gente tem, né, desse rito, né, de propositura de emendas em governos locais. Elas normalmente não são, né, elas são muito mais tratadas em linha vertical, que é que a gente chama, né? O vereador ele é afiliado a um deputado, né? Um pouco do que a gente conversou até numa banca que você foi, de um aluno meu que você foi meu convidado lá para participar, do Luiz Graton lá. E aí a gente discutiu, olha, as emendas singulares desses deputados, elas acabam canalizando recursos para os municípios, com o raio eleitoral desses, né? Então as emendas, elas acabam tendo um efeito mais vertical do que afetando o próprio orçamento local, né? E aí é feito um processo de transferência intergovernamental para suportar essa emenda. Mas eu fiquei curioso, tá? E essas são as minhas provocações. Tá? Meus parabéns, ficou
é um texto muito maduro já, Ricardo. Como a maioria dos textos seus que eu leio, participo. Meus parabéns aí a você e aos colegas aí da IBAC, tá? Professor Ricardo, obrigado. Eu acho que faz todo sentido. Eu vou considerar, obviamente, todas essas sugestões. Já agradeço. Só uma fala, né? Eu tinha esquecido de citar o professor Fedose, e aí você trouxe aí o professor Fedose, né? Eu já tinha praticamente feito a pesquisa discutindo a entrada do OP. Estava tudo pronto. Aí saiu a publicação do professor Fedose em janeiro, né? Eu falei, puxa vida, que bacana. Ainda bem que saiu antes, né? Por outro lado, eu falei, o que eu faço agora? E os resultados, as discussões eram muito parecidas. Eu falei, não vou publicar a mesma coisa, né? E aí eu voltei na literatura e comecei a perceber que tinha muita discussão de determinantes. Eu falei, ninguém está discutindo a descontinuidade. Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Eu só encontrei descontinuidade no sistema, nos softwares de participação. Eles são amplamente descontinuados, né? Mas o professor Fedose teve, né, que você mencionou, foi bom você trazer, né? Teve uma discussão recente, madura, quantitativa também, usando outros dados. Ele usou o da RBOP, Rede Brasileira de Orçamento Participativo. Mas foi aí que eu migrei, né? Até depois eu fiz um evento, chamei o professor Fedose, ele contribuiu bastante ali com as discussões, né? Então acho que não está pronto, né? Como eu coloquei, o modelo primeiro tem que fazer sentido e todas essas sugestões. Não me lembro por que eu usei PIB ao invés de receita, por exemplo. Só olhar nas minhas anotações ali, talvez pelos outros autores ali, né, que eu fui trazendo, mas bacana. E a participação, acho que é uma das formas, né, que é uma discussão de administração, mas o orçamento ele é feito pela contabilidade, né? Então, tem várias pesquisas aí que mostram que quem é que elabora, né? Municípios grandes, tudo bem, tem um setor, né? Município pequeno é o contador, então é uma discussão contábil, né? Então, só para posicionar dentro da contabilidade, talvez, não sei se o texto deixa isso claro, né? Mas bacana. E a proposta da emenda, da análise ali das emendas está aceita, tá? Obrigado. Está aceito o convite. Perfeito. Acho que foi um convite, né? Foi. Mais direto possível. Meus parabéns. E aí, passo a palavra, nós temos aí uns 5 minutinhos aí para a gente não estourar muito o tempo, né? Aos demais, já verifiquei que o Alan fez uma contribuição, o Ricardo já recebeu, né? Obrigado, Alan. Demais colegas? Eu gostaria, eu fui ler um tema... Ai, desculpa, mas eu não tinha visto. É rapidinho. Eu fui ler um tema novo, eu até participei de um evento que teve da RCO, que foi discutido sobre orçamento participativo, eu até achei interessante. Foi novo para mim, e aí eu queria entender um pouco daquela questão da vulnerabilidade, porque vocês argumentam lá da vulnerabilidade, e essa variável acaba não aparecendo no quadro. E aí eu fiquei meio estranho, porque vocês até argumentam que a menor vulnerabilidade, maior DH, acaba fazendo com que haja um incentivo a essa descontinuidade do orçamento participativo. Eu tenho a página aqui. Sim, não, estou com o texto aqui. Você fez uma pergunta bem interessante. Eu não sei responder por que nós não levamos para o modelo. Eu preciso resgatar, né? Porque na tabela 3, a gente testa na diferença de média ali, né? Municípios que têm adoção ou não, e tanto o índice de vulnerabilidade quanto IDH são significantes, né? Mas eu não me recordo. Eu até fui olhando um pouco a questão ali da escolaridade, porque vocês pegam uma variação ao longo do tempo, não sei se eu entendi direitinho. Uhum. Só que tem o IDH, né? Talvez, isso o texto precisa deixar claro, mesmo que não seja usado, né? Talvez tenha dado algum problema entre as variáveis dentro do modelo, entendeu? Porque o IDH está, né, controlando, entendeu? E ele deve captar, né? Mas obrigado, eu já vou anotar aqui. Porque vocês trazem até a vulnerabilidade, mas aí como eu retornei o texto para ver se eu entendia o indicador que era, e aí ficou meio confuso esse ponto. Mas era só isso mesmo. Muito bom o trabalho. Parabéns. Maiara?
Bom dia, professor Ricardo, parabéns pela pesquisa, está bem interessante. Como o professor Bonacin falou, né, está bem madura. É, Quando eu comecei a dar uma olhada no texto e assistindo o vídeo, um livro que me veio à mente logo foi aquele de Como as Democracias Morrem, né? E aí eu já pensei, será que é algo em relação a índice a parte democrática, né? Índice de democracia não faria sentido, né, para pesquisa, talvez algum controle, não sei se vocês pensaram, se tentaram fazer algo nesse sentido. E aí eu sei que é mais comum, né, esses índices que são a nível de país. Aí até dei uma pesquisada para ver se tinha algo em relação ao município. Eu só achei um livro, né, que fala sobre índice de democracia local. Não sei se faz sentido ou não, né, na pesquisa, mas é algo que me veio, né, na cabeça por ser algo de participação, né? Então talvez o índice talvez esse índice faça sentido para a pesquisa de vocês. Obrigado, acho que faz sentido. Se a gente não tiver o índice, a gente pode ter uma proxy, né? A ideia do associativismo, né? Quanto mais, a sociedade se organiza, independente da prefeitura, né? Eu tenho muitas associações, eu não peguei todas as associações, né? Nós só pegamos as associações, as organizações de sociedade civil que trabalham com direitos difusos, né? Por município, né? Então a gente pegou essa proporção, que são cidades mais associativas, ela seria algo, né? Mas não é democracia, né? Eu vou buscar isso, eu achei bacana essa discussão. Se fosse uma comparação internacional, sem dúvida, a gente tem o índice, ela, né? É só uma questão de dado aqui. Mas obrigado. Demais colegas? Temos a contribuição aí da Mayara no chat, né? Falando exatamente dessa questão do livro. Bom, acho que vai encerrar, cara. Não quero tomar o tempo da Isabela, mas eu tenho um outro projeto que é qualitativo em andamento, né? Então, que é uma outra pesquisa, aí nós estamos entrevistando mesmo, acompanhando, né, no loco ali, alguns casos, né, que nessa primeira análise eles emergiram, né? E é um tema, acho que alguns acham que está diminuindo, né? Mas eu participei de 2 eventos agora internacionais discutindo democracia participativa e orçamento participativo. É algo que está bem aquecido, quem quiser entrar no tema. Obrigado, viu? Nós que agradecemos aí. Aproveitar e dar um bom dia, um abraço ao André Lino. Professor, tudo bem, professor Lino? Tudo certo? Oi, Bonacim, tudo bem? Eu queria saber se Tudo tem um jóia. minutinho ainda para fazer uma contribuição para o Ricardo. Por favor. Ah, tá. Bom te ver, viu, Bonacim? Bom te ver também, Ricardo, pessoal que está aí na Igualmente. sala. Ricardo, eu fiquei com uma dúvida ali com relação. Quando eu li a sua metodologia, né, o continuidade e descontinuidade parece que vem de outro artigo. Se não me engano, Espada 2017, uma coisa assim, é isso, né? Então, a operacionalização do que é continuidade e descontinuidade vem de lá? O dado, né? O dado vem de lá. Se teve ou não teve, entendeu? Isso. Então, é ele que operacionalizou isso. Na verdade, você trouxe de lá. Basicamente é isso. O dado, Tá. Então, porque a minha dúvida é a seguinte. A partir do momento que eu não tenho exata noção de como foi operacionalizada, mensurada essa continuidade, eu não sei exatamente o que significa continuar. Continuar é simplesmente o nome, a lei continuar existindo? Porque um partido de direita, por exemplo, ele pode descontinuar o orçamento mantendo a posição legal do orçamento participativo lá, né? Então, eu mantenho a lei, etc., mas esvazio as práticas do dia a dia. Isso diminui que rivais políticos, né, de alguma maneira, eles consigam criar algum custo político aí por conta de uma descontinuidade caracterizada de forma mais fria, né? Do outro lado, eu penso nisso por conta do que você mesmo traz no artigo, que são os partidos de esquerda que tentam mudar, falar, se o orçamento participativo já não está mais tão efetivo, então vamos para conselho. Da mesma maneira, os partidos que normalmente a gente não espera que sejam mais participativos, eles poderiam fazer essa descontinuidade por baixo do pano, né? Ou seja, fazer uma continuidade cerimonial. Aí a dúvida é como que isso é mensurado, porque simplesmente existir a lei e manter o orçamento rodando de uma forma não ótima,
pode levar aí a alguma conclusão diferente, né? Então é só isso aí, Ricardo. Eu não vou conseguir usar o tempo da Isabelle, né? Mas o dado ele foi coletado e tem um texto, até peguei, estava no meu quadro aqui, chama 5 critérios para aceitar que ele é orçamento participativo, né? Chama Sintomer, o autor Sintomer, né? Então, eles usam esses critérios, né? Mas tem limitação, porque muitos deles são cerimoniais. É igual ter conselho, né? Eu acho que a questão sua é bem relevante, sim, mas eu não sei se quantitativamente a gente consegue captar, mas obrigado, viu? Só a referência é essa, tá? Obrigado, professor Lino. De antemão, para a gente não estourar o tempo, Isabelle, a palavra é toda sua. A Isabelle vai falar sobre a avaliação do impacto de recursos para a gestão na obtenção de receita tributária pelos municípios brasileiros. Boa apresentação, Isabelle. Obrigada. Nossa, o Zoom eu também não sou acostumada. Tá aparecendo? Sim, Isabelle. Obrigada. Estou acostumada com o Meet também. Bom, bom dia a todos. Eu agradeço muito a oportunidade. Esse é um trabalho que eu estava comentando com o professor Ricardo, que saiu da minha iniciação científica na graduação, aí você entra no mestrado, você começa a aprender mais, você vai revisando os pontos e tentando aprimorar esse trabalho. Foi um trabalho feito em conjunto com a professora Mauri e com a professora Flávia, e aqui o professor Bonacin já falou, que é a avaliação do impacto dos recursos para a gestão na obtenção de receita tributária pelos municípios brasileiros. Bom, a motivação inicial que surgiu lá de trás foi entender um pouco mais sobre as receitas tributárias dos municípios. Então, tem uma pesquisa feita pela Federação de Indústrias lá do Rio de Janeiro, que traz uma perspectiva de que os municípios, 73% desses municípios da amostra que eles pesquisaram possuem uma gestão fiscal difícil ou crítica. Aí eles se baseiam em algumas dimensões, como gastos com pessoal, quantidade de investimento, é bem interessante essa pesquisa. E aí eles acabam apontando essa problemática na falha da estrutura administrativa tributária e na alta rigidez do orçamento público. Então, nesse âmbito, nesse contexto, a gente decidiu investigar um pouco o que a gente chama de recurso para a gestão, que eu sei que ficou confuso no título, que é essa questão do cadastro imobiliário, da planta genérica de valores e do cadastro para cobrança do imposto sobre serviços, que é o ISS, que são impostos municipais, de competência dos municípios, e aí a gente decidiu investigar qual é a influência deles nas receitas tributárias. Aqui eu não vou entrar muito para não perder muito tempo da apresentação e ouvir as contribuições, mas a linha de pensamento do trabalho foi desde tentar compreender quais são as fontes de financiamento dos municípios, para entender quais são os fatores que acabam influenciando essa arrecadação tributária. Então, do federalismo fiscal, que tenta, por uma questão mais normativa, de falar quais são as responsabilidades e quais são as receitas mais adequadas para cada nível de governo, a gente encontrou que a tributação adequada aos governos locais acaba vindo da tributação sobre patrimônio imóvel e taxas pelo consumo de serviços públicos. E aí, em contraponto com as despesas que já não tem uma definição tão clara pela teoria normativa, que vem desse federalismo fiscal. Mas, em resumo, a gente tem que, vindo da Constituição Federal de 1988, que o município tem como receita tributária os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, sendo os impostos de exclusividade, né, que eles podem cobrar, né, o IPTU, o ITBI e o ISS. Aqui, então, a gente foi atrás de estudos que investigam as receitas tributárias, e aí vem a questão que não é a única fonte de financiamento esses tributos colocados na Constituição Federal. Então, a gente tem, por uma questão de heterogeneidade e extensão territorial brasileira, a gente tem um mecanismo de transferências intergovernamentais. Aqui eu só coloquei alguns pontos que eu acabo citando no trabalho, que
porque muito vem de entender o que afeta a receita tributária desses trabalhos. Então, que vem da investigação desse trabalho sobre o incentivo das transferências intergovernamentais. Então, aqui tem trabalhos que observaram uma expansão dos gastos públicos, uma transferência de custos à federação, que é na ideia que vem muito que é comum a gente ouvir, da dependência dos municípios em relação às transferências intergovernamentais. Então, há um desincentivo, geralmente esses trabalhos acabam argumentando que há um desincentivo aos municípios em tributarem localmente o que eles são, o que é obrigado eles tributar, e aí isso faz com que haja uma transferência de custos para a federação como um todo. E aí um dos pontos que acaba sendo trabalhado é até o próprio custo político da tributação local, que geralmente você pensa como a tributação do IPTU, que é uma tributação mais direta, acaba sendo mais sensível às pessoas, né? Mais sensível à tributação direta. Aqui eu só apontando a questão do Aurélio Alencar, que ele acaba até discutindo como a estrutura tributária brasileira acaba tendo como base de incidência muito bens e serviços. Então, acaba que a arrecadação fica muito sensível a ciclos econômicos. Então, uma forma ele até fala que seria interessante a gente ter um fortalecimento do autofinanciamento dos municípios, por uma questão até de tributação justa, de permanecer para as políticas públicas também não estarem em ciclos, né, de melhora da economia, e aumenta os gastos, aumenta os investimentos em políticas, e aí depois, quando há recessão, isso é deixado de lado. Então, mais para frente eu falo vou falar mais para frente sobre as variáveis que trouxeram desses trabalhos como forma de controle. Bom, então aqui quando a gente pensa em arrecadação tributária, a gente tem que pensar que existe uma estrutura tributária para tanto arrecadação quanto para fiscalização. Isso demanda, né, recursos financeiros, recursos de pessoas, e também tem o complicador, que é a própria questão mais política. Então aqui a gente tem o dos recursos para gestão que a gente investigou, foi o cadastro imobiliário, a planta genérica de valores e o cadastro para cobrança do ISS, que eu acabo explorando um pouco mais no artigo, que é importante não só como uma forma de arrecadatória, mas, sobretudo, como também fonte de informações para as decisões locais, e também como política de planejamento urbano. E aí, dos estudos que a gente foi atrás, para especificamente desses impostos, eu achei mais esses trabalhos do Carvalho, que é lá do IPEA, e IPTU específico. Ele traz diversos fatores que a arrecadação de IPTU no município de Rio de Janeiro acaba sendo afetado, justamente por falta de informações, por desatualização desses cadastros, por avaliações defasadas, políticas de isenções e reduções tributárias, e defasagem de valores comparado ao mercado, no caso da definição do valor do metro quadrado na planta genérica de valores. Aí foram esses trabalhos que eu acabei encontrando. Aí do ITBI eu acabei encontrando o trabalho da Azevedo, Silva e Chaves, que já discutem uma ótica mais da teoria da agência, sobre as prefeituras delegarem aos cartórios a arrecadação do ITBI. Então, acaba que as prefeituras, por problemas de agência, eles precisam incorrer em custos de monitoramento para conseguir ter uma maior arrecadação desse tipo de imposto. ISS eu acabei achando o trabalho da Lagioia, que acaba falando mais sobre a aplicação de modelo para tentar identificar desvio de notas fiscais, e da Angelino Martinez, mais da nota fiscal eletrônica, que eles encontraram relação com uma arrecadação, a instituição da nota fiscal eletrônica, se aumentou a arrecadação de ISS, e aí eles não encontraram evidências. Então, em resumo, todo nesse contexto, a gente determinou que a questão de pesquisa seria qual a influência dos recursos para a gestão na arrecadação dos impostos municipais, e aí a gente pensa nesses recursos para a gestão tanto na questão da existência quanto de informatização. A informatização, assim, a classificação, que é os dados que a gente puxou do IBGE, ele traduz como a informatização é simplesmente você ter uma estrutura de dados que você controla manualmente, você transporta aos computadores.
Então, basicamente os que eles consideram de informatização. Então, aí, como hipótese, a gente imagina que impacta positivamente a arrecadação desses impostos municipais. Então, como metodologia, eu já falei da fonte do IBGE, que a gente pega tanto o PIB municipal, e aí do PIB municipal específico a gente teve uma restrição de divulgação, por isso a gente escolheu só 2018, porque foi o último, no momento da coleta, foi o último ano que estava disponível. E do SICONF também deu uma limitada nos dados, porque só 5.436 municípios tinham informações no SICONF. Então, aí teve esses dois tipos de limitação na coleta dos dados. Então, a gente aplicou regressão linear múltipla para investigar essa influência desses recursos. Aqui, então, basicamente, dos trabalhos que é o que eu acabei citando, de esforço fiscal, eles trabalham basicamente relacionando os incentivos às transferências. E lá eles acabam discutindo que a questão da arrecadação tributária está muito ligada à base tributária disponível, à estrutura de impostos existente e o esforço fiscal. Naqueles trabalhos, eles constroem esse indicador de esforço fiscal relacionando a receita com os fatores que influenciam. Então, eles fazem pela regressão na média mesmo. Então, você estima e aí você constrói o indicador de esforço fiscal como o que você arrecada por esse potencial estimado por meio da regressão. Aqui, então, basicamente, eu não quis ir além, construir esforço fiscal, porque eu acho que não havia necessidade para a proposta de responder à questão de pesquisa. E aí a gente acabou avaliando no modelo 1 IPTU e ITBI combinados, e aí investigando tanto cadastro imobiliário, existência e informatização, quanto a planta genérica de valores, existência e informatização. E aí no modelo 2 a gente restringiu só ao ISS, mas as variáveis de controle são usadas nos dois modelos. Aí a questão aqui, para deixar claro sobre as variáveis, a gente tem população e densidade demográfica, que eu vi que o argumento utilizado para controlar por essas variáveis é que tanto a população quanto maior a quantidade populacional e a densidade demográfica, você também tem uma maior demanda por serviços públicos, mas também tem um lado de ganho de economia de escala, ingerir os impostos, né, a arrecadação tributária, mas também tem um ponto que, principalmente densidade demográfica, pode ter a deseconomia de escala, né, porque você acaba congestionando cada vez mais a estrutura ficar mais complexa. Aí o PIB foi uma forma de indicador de renda, e aí isso indica que você espera, né, que maior nível de renda você tem maior arrecadação. Aqui a questão da participação dos setores, de indústria e serviço, você espera um impacto positivo, principalmente serviço, tem maior arrecadação de ISS, e da agricultura a gente observou em trabalhos que, por um lado, você pode indicar maior nível de renda da região, mas, por outro, você pode também ter uma dificuldade em tributar as atividades desse setor. Então, pode ter um efeito negativo. Aí o FPM vem um pouco, o Fundo de Participação dos Municípios vem um pouco daqueles incentivos das transferências, e esse desincentivo porque é um tipo de transferência redistributiva. Então, tem esse desincentivo, pelos outros trabalhos, vem essa ideia de que as transferências podem impactar negativamente. Ao contrário do ICMS, que é uma forma mais devolutiva e tem mais ligada a nível de atividade econômica, então a gente espera mais positivo. A compensação financeira é a mesma ideia do que o FPM, que você espera que influencie negativamente a arrecadação, e aqui a dama de região por causa justamente das diferenças regionais que a gente tem no país. Isabelle, desculpa te interromper, o suporte técnico do Congresso diz que nós temos 15 minutos para finalizar o debate, porque a sala lá é encerrada, tá? Então, se você puder já ir para os achados principais. Então, eu vou ser mais objetivo aqui para não atrapalhar o tempo. Aqui, na discussão de resultado, eu acabo trazendo um teste de média para a gente diferenciar os dois grupos. A gente observa que, quando a informatização, a quantidade de municípios já
reduzem, né, essa informatização desses tipos de cadastro. Em destaque a PGV, que reduz bastante, então 56% desses 4 mil municípios só que tem a PGV informada. Aqui foi uma discussão que eu não vou entrar muito a fundo, que é parte de conforme o aumento dos municípios, você percebe que os municípios utilizam recursos mais avançados e tem mais investimento, por exemplo, em georreferenciamento, o que isso auxilia na arrecadação, porque você torna mais preciso o sistema. Aí aqui, a estatística descritiva, e ainda direto para os resultados aqui, a gente observou que, como a gente trabalhou com dummy, então a gente percebeu que tanto cadastro imobiliário, a existência, a informatização, a planta genérica de valores e a informatização dessa planta impactam positivamente e estatisticamente significante a 1%. Então, aqui a gente achou 84% comparado aos grupos que não têm esse cadastro, com a informatização aumenta mais 25%, e aqui PGV 25%, aqui 10%. No caso do modelo 2, a gente não encontrou, não foi significante a existência desse cadastro de ISS para arrecadação do ISS dos municípios brasileiros, e a informatização também a gente não encontrou, porque aqui até passou, não foi nem a 10%. E aí os 2 pontos que eu acabei citando rapidamente foi que aqui que tem a participação do setor de agricultura, que a gente foi investigar porque no modelo 1 ele foi positivo, no modelo 2 foi negativo. E aí traz aquela argumentação que pode ajudar a arrecadação, ter um nível de mínimo de receita para manter a estrutura, e aí o maior nível da região acaba ajudando a arrecadação do IPTU e ITBI, mas no ISS talvez pode demonstrar a evidência dessa dificuldade de tributar esse setor. E aí o FPM é a mesma coisa que a gente observou, que a gente estava esperando negativamente, e aqui no modelo 1 a gente achou positivamente, o impacto é positivo, e no modelo 2 o impacto é negativo. E a gente percebeu que a maior parte da amostra tem um peso maior dos menores municípios, e nos estudos anteriores que estudam o FPM, municípios menores acabam tendo maior quantidade de recursos recebidos por esse fundo. Aqui é só para os dados dos 2 modelos, que o modelo foi significativo, e a gente tem um poder explicativo no modelo 1 de 76%, aqui arredondando, e no modelo 2, 53%. Aí as considerações finais, a gente só achou o impacto positivo e significativo no modelo 1, tanto do cadastro imobiliário quanto da planta genérica de valores, e aí a gente traz evidências de que é importante esses recursos, que a gente chama de recursos para gestão, para as administrações tributárias, questão de cálculo, recolhimento, cobrança dos impostos devidos pelos munícipes desses municípios. E aí um dos trabalhos que eu vi muito sobre como você tenta lidar com esses problemas no trabalho geralmente do Carvalho, lá do IPTU do Rio de Janeiro, ele até discute bastante isso, formas de você tentar lidar com... formas disso é você, como os municípios têm menos capacidade de recursos para conseguir fazer um cadastro, formas para você conseguir aumentar a arrecadação seria tentar utilizar recadastramento para melhorar as informações que tem no cadastro, e também instituições de consórcio intermunicipais que ajudam a ganhos de escala, né, para instituir esses mecanismos, esses instrumentos. E é isso, não sei se é isso mesmo. Aqui as informações, e eu agradeço pela oportunidade. Agora eu preciso compartilhar. Nós que agradecemos, Isabelle, parabéns aí pela apresentação, representando os professores Amauri e Flávio, colegas meus de departamento aqui da unidade da FE Ribeirão Preto. Eu vou fazer também uma observação também pontual, tentando contribuir, tá? Vou usar um pouco menos tempo para poder dar espaço para os demais colegas, tá bem? Já te mandei até por e-mail, viu, Isabelle? Nossa, professor eficiente. Aliás, eu estou morrendo de medo, né, Ricardo? Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, subestação do CPFL na Zona Sul, pegou fogo, então a qualquer momento eu posso sumir do ar aqui, viu? Já pedindo desculpa se isso acontecer. Então, Isabelle, o que eu pensei em termos de reflexões e provocações para você e para os colegas, né?
a mesma lógica, deixar um pouco mais... Isso ficou um pouco frágil na sua introdução, essa questão da dependência ou independência, né? Um pouco da consequência dessa figura 1 lá da página 5 do seu artigo. Trazer isso mais para a introdução. Achei a sua introdução um pouco teórica e não muito contextual. Tá? Isso a gente tem visto muito nos papers hoje, questão de falar, olha, que contexto eu estou fazendo essa observação, em que contexto eu estou enxergando tal lacuna, porque a sua visão pode ser diferente de outro profissional ou de outro pesquisador. Já visto a fala do professor Ricardo, né? Tem um colega do Rio Grande do Sul, Ricardo, que estudou exatamente algo, né? O contrário, né? É uma forma de enxergar a realidade, né? A sua H1, ela pressupõe cadastros, a existência de cadastros, planta genérica, etc., atualizados. Entende? É muito complicado que o IBGE traz sim, não. Aí, talvez você teria que ter uma DAMI ou... eu sei, é um esforço hercúleo pela UNCeu, né? São 500 e alguns municípios aí. Não estou te propondo esse trabalho extremamente braçal, mas talvez colocar uma limitação. Da mesma forma que o professor Lino, de maneira adequada, trouxe a questão cerimonial, né? A questão pro forma, ao texto do professor Ricardo, eu sugiro que você tenha essa preocupação, né? Não sei, né? Na fala 4 aqui minha, talvez eu tentarei contribuir de alguma maneira, tá? Menos trabalhosa. E o texto do Ricardo, que você leu, ele faz um pouco do que você trouxe no slide, que é um quadro, uma tabela que sintetiza as variáveis e as principais referências. Eu senti falta no seu texto, tá? É importante para não cair no modelo, né? Por mais explicativo que ele esteja, né, em relação à equação ali na sequência, né, da descrição das variáveis, isso de falta disso, tá? E por último, para não ser exaustivo, né, por exemplo, a complexidade da atualização do cadastro. Você observaria isso aí? Talvez não para esse artigo, mas... Porque, assim, ter cadastro de IPTU atualizado é diferente de ter outro tipo de cadastro em relação à pulverização dessas informações? O que é mais fácil, mais difícil de estar atualizado, né, em termos de arrecadação local, do governo local, né? O Ricardo está olhando aí para a câmera, né? Ele certamente tem muito mais bagagem do que eu para lidar, para te dar alguns insights em relação a como lidar com a complexidade de uma maior ou menor atualização, tá? Acho que essa variável poderia ser interessantíssima para um controle futuro, para um estudo futuro seu, tá? Encerro a minha fala, vou dar o espaço para os demais colegas aí, porque esse é o espírito do Congresso, tá? Meus parabéns, Isabelle. Obrigada. Colegas? Estamos vendo... temos a Elizabeth Vendramin e a Elizabeth Moreira, né? Temos as duas colegas aí na audiência. Um abraço a todos aí, a quem eu cumprimento todo mundo. Alguma contribuição, pessoal? Eu posso fazer um comentário? Eu não achei a mãozinha aqui, desculpa se eu passei na frente de alguém. Isabelle, parabéns, eu estava até digitando aqui, que eu não sabia se ia ter tempo. Eu vou fazer 2 sugestões e uma dúvida, né? Mas não precisa responder a dúvida, porque é algo que você tem que testar. A sugestão a população como controle, eu acho que ela faz sentido, mas como você está olhando IPTU, nós temos a variável de número de imóveis por município, eu acho que ela é mais apropriada, entendeu? E vai melhorar o modelo, tá? Uma sugestão. E o segundo, eu acho que se explorar dados de conformidade tributária olhando para dentro da prefeitura, né, ao invés de olhar as variáveis ambientais aí, como PIB, população, etc., né, eu acho que tem mais poder explicativo nas discussões, né? Então, por exemplo, tamanho da equipe de fiscalização tributária, o software, se ele possui software ou não, ou seja, questões que afetariam a conformidade tributária, né? Também é uma sugestão. E aí uma dúvida que eu acho que precisa ser testado, mas no modelo ali de ISS,
né, o ter cadastro de ISS ou cadastro informatizado não foi significante na arrecadação. Eu fiquei bem curioso, né? Então, um município que não tem cadastro de ISS, né? Tem vários, né? Você trouxe a descritiva ali. Não afeta, né? Eu acho que isso precisa ser explorado, né? Então, só esse. Mas parabéns, eu acho que é uma discussão, professora Mauri, professora Flávia, nossa editora da RCO, eu acho que tem bom caminho pela frente. Obrigada. Das variáveis, eu sinto uma dificuldade, porque o IBGE vai, ao longo das pesquisas, eles vão mudando o que eles abordam nas referências. Aí você acha em um ano, você não acha no outro. Aí você tem que ficar colocando suposição de que aquilo não mudou, aí vai complicando cada vez mais. Mas, realmente, eu concordo que essas variáveis vão ajudar a explicar melhor dentro da prefeitura do que essas variáveis mais contextuais, né? Mais do contexto econômico. E obrigado. Tá vendo a fala de quem conhece? O número de imóveis já captura a complexidade. Tá vendo? A fala do Ricardo é muito oportuna. Professor Caio, deixa eu fazer só mais um comentário. Às vezes, Isabelle, você tem uma análise do país, né? Mas às vezes você tem um dado que é só de São Paulo. Você pode ter um outro modelo testando só São Paulo, né? Porque, por exemplo, questões organizacionais, se você pegar o IEGM, né, do Tribunal de Contas de São Paulo, que ele vem desde 2015, tem várias questões ali que eu acho que captariam essa organização local para conformidade tributária, mas você não tem o Brasil. Mas eu acho que é melhor a gente fazer um teste, né? Você pode ter uma primeira análise Brasil, depois um outro modelo testando, né? Ou seja, olha, o que importa é o efeito, né? Olha, nessa amostra aqui, e lá tem muito dado, sabe, organizacional. Em Excel, enfim, tabelado, né, por município. Nossa, obrigada pela referência, porque é muito confuso. Eu sinto que essa área, para você se situar, não sabendo de nada, indo assim, eu que tive contato mais com o professor Bonassin em contabilidade governamental, aí você vai atrás de dados, você vê que é muito difícil. Tipo, a questão da transparência dos dados, a continuidade de pesquisas, e aí você sente essa dificuldade de construir e ir atrás das variáveis para tentar buscar essas proxies. Muito obrigada mesmo pela sugestão. Nós agradecemos a participação de todos. Infelizmente, né, o que é bom dura pouco. Parabéns aí aos colegas, aos autores, à nossa audiência extremamente qualificada e um bom congresso a todos nós, né? Muita saúde. Quem sabe 2022 a gente se vê em São Paulo, né? Passando um pouquinho de frio, mas fisicamente. Obrigado a todos.